seu filho ou seu neto estão abandonando a fé, ou a filha, ou a neta, e você fica numa aflição e num sofrimento que realmente é muito profundo, sobretudo uma boa mãe, uma boa avó, um bom pai, um bom avô, um bom amigo, um bom professor que seja. Isso é um sofrimento muito profundo. E a gente fica se perguntando, puxa, que mais que eu podia ter feito? O que é minha culpa dentro disso? E isso, muitas vezes, é um problema que fica girando na cabeça e a gente não sabe como resolver. E fica aquilo, aquela aflição, aquela angústia, e a gente não sabe como resolver para nós mesmos. E a gente não sabe a solução. Isso é muito importante nós tratarmos, e neste vídeo nós vamos tratar disso. Aliás, hoje é um dia muito propício para termos essa conversa, para fazermos essa meditação, e é o que nós vamos fazer hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo. Meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. E como eu disse, realmente é um sofrimento profundo e é um sofrimento das almas boas, porque só uma alma boa, uma pessoa boa, que se preocupa a respeito da fé católica naquela pessoa. E a gente vê o filho, o neto, o amigo, o sobrinho que seja, mas sobretudo o filho e neto, se desviando e perdendo a fé, e a gente se pergunta, meu Deus, por que foi isso? Eu sempre ensinei, no caso da gente ter sempre ensinado, sempre ensinei a doutrina católica, sempre rezei, tem gente até que reza o terço todos os dias, os filhos acompanham. Chega um momento, sobretudo a partir ou na adolescência, ou no início da vida adulta, que no mundo de hoje, os filhos começam a deixar a fé. Param de ir à igreja, param de rezar, começam a fazer muitas objeções com relação às verdades da fé, com relação à lei e à moral de nosso Senhor Jesus Cristo. E os pais, os bons pais, as boas mães, ficam com aquela preocupação. E essa preocupação e essa angústia vem muito do seguinte: o que eu devia ter feito e não fiz? O que é culpa minha? Depois, já não adianta falar, porque eu falo e quando eu falo parece que piora. Não sei se algum de vocês já teve essa sensação, eu imagino que sim. Eu tenho já há vários anos de experiência com formação de jovens, e é das coisas que mais faz a gente sofrer, é essa sensação e essa preocupação. Porque a gente quer fazer bem, a gente tenta, às vezes faz o melhor de si, ou tenta pelo menos, e de repente tudo parece se esboroar com relação àquela alma. Graças a Deus não é com relação a todos, mas acontece com relação a muitos. E hoje, o dia de hoje é muito propício para nós meditarmos sobre isso e olharmos o assunto de frente com seriedade e com espírito sobrenatural. E falando sobre meditação, eu já aproveito para dizer que uma das formas, sim, existem várias, uma das formas de fazer uma meditação, e que é fácil, muitas vezes, é simplesmente pegar um trecho da Sagrada Escritura ou do missal. Eu particularmente gosto muito de meditar a partir do missal, sobretudo o missal tradicional. Eu tenho aqui um missal muito bonito, de 1962, um missal lindo, até muito bem editado. Comprei numa loja de artigos usados, mas parece que é novo, dourado, assim, eu acho bonito. E a gente vê, aqui eu vou ler um trechinho, é um trechinho da liturgia da Segunda-feira Santa. E eu vou pegar apenas um trechinho bem pequeno aqui, que a liturgia rememora o Salmo, vários salmos juntos, mas sobretudo o Salmo 102 e 78. E diz assim, eu vou fazer uma tradução livre, mas diz assim: Senhor, não nos trate segundo nossos pecados e nem segundo nossas iniquidades. Ou seja, nós temos, preciso bater no pé, nós temos iniquidades, nós temos pecados. Mesmo a Sagrada Escritura diz que o santo peca 7 vezes ao dia. Claro que não é pecado grave, pecado mortal, mas sempre nós temos defeitos. Com o pecado hoje nós temos defeitos, temos iniquidades, às vezes não pequenos. Senhor, não vos lembrais das nossas antigas iniquidades, mas
Antecipe, por favor, a tua misericórdia, porque nós já nos fizemos pobres demais. Ou seja, em graça, nós estamos tão humilhados pelo que acontece conosco e com nossos próximos, que se vós não tiverdes misericórdia conosco, nós não podemos nada. Então, antecipeis a vossa misericórdia. Ajude-nos, Senhor, nossa salvação, e pela glória de vosso nome, ó Senhor, livrai-nos, e sejai-nos propício. Né? Então, esse trecho, por exemplo, é um trecho pequeno, mas nos ajuda a resolver esse problema que eu levantei, com relação aos filhos que deixam, deixam a fé e deixam a igreja. Aliás, antes que eu esqueça, aqui embaixo, para aqueles que estão inscritos e, portanto, estão com o nome na Santa Missa desta semana, podem incluir as iniciais, se quiser o nome inteiro, mas pode colocar só as iniciais dos seus parentes no site que está aqui embaixo, que são intenções que vão diretamente, são direcionadas para a Santa Missa celebrada por todos os nossos inscritos. Né? E se você por acaso não se inscreveu e quiser, seu nome estará na missa desta semana. E se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, que também a missa é celebrada por todos aqueles que naquela semana ajudam o canal a crescer, porque é um apostolado, não tem nada de comércio, nem nada disso, graças a Deus. Bom, então, Senhor, não nos trate segundo nossas antigas iniquidades. E a gente vê o seguinte, que muitas vezes quando a gente pensa como os filhos estão indo, a gente se lembra, é o caso de muitas pessoas, famílias que eu acompanhei, dizem, talvez eles estejam se desviando por causa dos meus pecados da juventude. Pode ser, pode contribuir para isso. Mas nós devemos pedir, como está aqui na liturgia, a Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora, e no dia de hoje, sobretudo através de Nossa Senhora das Dores, né, que tanto sofreu por seu Divino Filho, para o nosso bem, e para o bem de nossos filhos, netos, parentes, etc. Então nós devemos pedir, Senhor, essa é a primeira coisa, o primeiro ponto de hoje. Senhor, não nos trateis, e não trateis minha família por minhas antigas iniquidades, nem pelas presentes. Não olhai para ela, mas olhai para as lágrimas de vossa Santíssima Mãe. Esse é o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto é o seguinte: é possível a gente fazer um esquema em casa de maneira que todos sigam aquilo que nós sempre ensinamos? Porque esse é um dilema, né? A gente ensina uma coisa, o rapaz vai para o colégio, a moça vai para o colégio, aprende outra coisa. Por que ela segue uma coisa que ela ouviu, ou ele, no colégio durante uma semana, ou um mês, ou um ano, e não segue aquilo que eu ensinei com amor, com carinho durante tantos anos? Esse é um dilema terrível, né? Que muitos pais passam, sobretudo quando os filhos ficam adolescentes, e sobretudo nas escolas de hoje, com ideologia de G, né, para não falar a palavra, essas ideologias todas. Bom, como é que fica então? Como resolver para si, para a nossa cabeça, esse dilema? E esse dilema, então, nós podemos ver meditando na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, no Domingo de Ramos, nós vimos, né, no Domingo de Ramos, Nosso Senhor aclamado por aquela multidão como Rei de Israel. Aquela mesma multidão que tinha visto Nosso Senhor ressuscitar Lázaro, que tinha visto ele curar cegos, fazer os coxos andarem, etc. Aquela mesma multidão ia de tacar pedra e gritar: crucifica-o, crucifica-o. Agora, pergunte-se o seguinte: bom, mas eu ensinei a fé para o meu filho, para minha neta, que seja o que for, para minha família. Eu ensinei com todo carinho, procurei fazer da forma mais simpática possível, e ele ainda assim se desviou. O que está errado? Se me permite, porque eu digo isso com tranquilidade, porque eu sempre repito isso para mim. Olha, vejamos a realidade de frente. Imagine uma pessoa que fosse um homem, que fosse o mais santo possível, certo? Não fosse perfeito. Mas não só isso, que ele ensinasse só coisa boa, e só coisa com boas consequências. E que ele fosse extremamente bondoso, certo? Que ele fosse extremamente bondoso. Mas não só isso, que ele fosse extremamente jeitoso no tratar o assunto, no corrigir, no dar bom conselho.
e que ele fosse um psicólogo perfeito na maneira de tratar os assuntos e os defeitos das pessoas. Imagine que essa pessoa, né, passasse só fazendo bem e não tivesse nenhuma iniquidade antiga nem presente. E que fosse, assim, o suprassumo em matéria de convencer com bons argumentos. Pois bem, você que está me assistindo, se você, sobretudo você é mãe, se é avó, se é avô, se é pai, me diga uma coisa, se você fosse essa pessoa, o seu filho necessariamente estaria seguindo o bom caminho? Essa é a pergunta, essa é a pergunta. Porque digamos que você não tivesse culpa nenhuma no cartório, tá bom? Digamos que nós não tivéssemos nenhuma culpa. Necessariamente, o nosso filho, nosso neto, nosso amigo, né? Ele estaria no caminho da fé? E a resposta é dada justamente nós meditando na Semana Santa. Nosso Senhor, não só ele tinha feito tudo isso, mas ele era Deus, para começo de conversa, é Deus, né? Era Deus e homem perfeitíssimo. Enquanto homem, inclusive, ele era perfeitíssimo. Não houve nem haverá alguém mais perfeito enquanto homem também. Enquanto Deus, evidente, mas enquanto homem também. E ele tinha todas as características e fazia milagre. Quantas pessoas ficaram fiéis a ele durante a paixão? É um número reduzidíssimo. E mesmo aqueles ligados a ele, a maioria, fugiu. Os apóstolos fugiram. Então, a primeira coisa, desculpe aqui se eu estou dizendo uma coisa muito assim, crua, mas a primeira coisa nós temos, para a nossa própria saúde mental, nós temos que nos convencer de que por mais que eu fosse perfeito, talentoso, psicológico, jeitoso, nosso Senhor foi muito mais, e ele fazia milagres. E quase todos o abandonaram na hora da paixão. Abandonaram a fé, apostataram. Não só isso, mas jogaram pedra e gritaram crucifica-o, crucifica-o, os mesmos que ele tinha curado. Tinha curado um parente, tinha curado... Bom, se ele, certo? Tinha a grande maioria que não o seguiu, né, e durante muito tempo não o seguiu e o perseguiu, quem somos nós para pensarmos que depende de nós simplesmente que nosso filho permaneça na fé, que nossa filha permaneça na fé? Então isso eu percebi e ouvi também conselho de alguns sacerdotes e eu achei muito sábio, apesar de não ser muito poético. Mas que é o seguinte, primeira coisa, eu tenho que pôr a mão na cabeça e dizer, esse é o pecado. O pecado não tem como entender. Se a pessoa quer seguir o caminho do pecado, ela vai seguir por mais que eu fosse perfeito, por mais que eu seja perfeito, por mais que eu dê o melhor dos exemplos. E isso deve me consolar no seguinte sentido, é que eu não devo ficar me sacrificando e me destruindo a mim mesmo, né, psiquicamente, por causa de uma situação dessa. Agora, isso significa que eu não devo ligar para o caso? Não, eu devo imitar a Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor, ele continuou, e aqui é o terceiro ponto, é que ele falou tudo o que ele tinha que falar. Mas chegou um momento, no momento da paixão, em que ele a maior parte do tempo ficou calado. Ele deu algumas respostas, mas a maior parte do tempo ele ficou quieto. Mas ele não mudou uma vírgula do que ele tinha dito. Ele não mudou nada. Ele não mudou nada, um jota daquilo que ele era. Ele não mudou. E aqui é o ponto central dessa nossa conversa de hoje, é que nós temos que ser um ponto de referência para nossos filhos e netos, mesmo quando eles se transviam. Porque se nós tentamos adaptar a lei de Deus e tolerar e aceitar coisas que não são aceitáveis, lá na frente eles não vão se converter porque eles vão olhar para nós e dizer, olha, não tem coerência nenhuma. Essa fé não tem coerência. Agora, se nós permanecermos firmes nos nossos propósitos, se nós permanecermos firmes no bom exemplo, nós nos falar menos, mas não mudar uma vírgula do que a doutrina católica nos ensina, não mudar uma vírgula da boa orientação. Não é porque a filha começou
a andar com más companhias, que a gente, para fazer um cambalacho, não é? Abraça as amigas que estão levando ela para o mal, e diz, não tem tanto problema, Jesus resolve depois, essa juventude é assim mesmo. Não, sabe por quê? Porque se nós agirmos assim, lá na frente, quando for a hora do filho pródigo, quando for a hora da graça de Deus, muitas vezes Deus espera chegar esse momento para a pessoa cair em si, ela vai olhar para o ponto de referência firme como uma rocha. Não porque nós sejamos rocha, mas porque a doutrina católica é uma rocha, é a doutrina divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então quer dizer que eu tenho que brigar contra tudo que não seja contra essa doutrina? Eu disse, não é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes é preciso calar como nosso Senhor calou. Mas eu não posso aceitar eu e aqueles que estão do meu lado, que eu ainda sou responsável, mudarem para acomodar demais as coisas. Algumas coisas eu posso acomodar, mas aquilo que toca a zona dos princípios eu não posso. Porque as amigas, os amigos, a minha filha acha que eu sou muito careta, porque eu não visto essas modinhas. Não visto mesmo, e acho o que quiser achar. O fato é que se eu mantiver a minha posição, a modéstia, o pudor, a pureza da doutrina, ortodoxia, a pureza da doutrina, e eu tenho aqui uma via sacra, que eu vou ler duas linhas, redigida pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, e a quarta estação, é a 7ª estação da Via Sacra, sobre Jesus cai pela segunda vez. E isso, eu quase decorei esse trecho, eu sempre repito para mim mesmo nessas circunstâncias, e convido a todos a fazerem o mesmo, porque isso é muito importante. Veja só. Em meu apostolado, Senhor, ou seja, na atividade de fazer o bem para os outros, deverei continuar, mesmo quando todas as minhas obras estiverem por terra. Ele medita isso, nosso Senhor, caindo sob o peso da cruz. Mesmo quando todos se conjugarem para atacar-me, mesmo quando a ingratidão e a perversidade daqueles a quem quis fazer bem se voltem contra mim. Isso acontece, essa é a ingratidão humana, é uma coisa impressionante. A gratidão é a mais frágil das virtudes. Vários santos dizem isso. Mas não terei a fraqueza de mudar de caminho para agradá-los. Minhas vias só podem ser as vossas, isto é, as vias da ortodoxia, da boa doutrina, da pureza e da austeridade. Mas nos vossos caminhos sofrerei por eles, e unidas as minhas dores imperfeitas, a vossa dor perfeita, a vossa dor infinitamente preciosa, continuarei a lhes fazer bem. Então, essa deve ser a nossa atitude, e com algo mais, é que o símbolo, a padroeira de todos aqueles que passam por esse sofrimento, que é um sofrimento que muitas pessoas não veem, mas que ele é profundíssimo, a padroeira de todos que passam por esse sofrimento é Nossa Senhora. Veja aqui outro trechinho, de Nossa Senhora. O sacrifício da cruz, da crucifixão, segue o seu curso. A via dolorosa segue o seu curso. E ela fica à beira do caminho. É melhor nem dizer como, vendo-vos, que vos distanciais aos poucos, vertendo sangue, com um passo incerto e vacilante, em demanda do último e supremo sacrifício. Maria tem pena de vós. Ela vos segue com o olhar, vendo-vos sozinho, em mão de verdugos e de inimigos. Nós olhamos para esses nossos parentes e vemos a eles em mãos de verdugos e de inimigos, porque quem leva o nosso parente para o pecado, quem dá um mau exemplo, seja online ou não, é um verdugo, é um inimigo da salvação dele. E nós vemos isso e não podemos fazer muita coisa, porque quanto mais quando a gente fala demais, parece que piora. Então, quem há de vos consolar? Ó vontade irresistível, arrebatadora, imensa, de seguir vossos passos, de vos dizer palavras de meiguice que só ela sabe dizer-vos, de amparar vosso corpo divino, de se interpor entre os carrascos e vós,
e prostrada como quem implora uma esmola inestimável, suplicar para si um pouco dos golpes que vos dão, contanto que com isto vos firam um pouco menos, não vos magoem tanto a carne inocente. Ó coração de mãe, o que sofrestes neste lance. Então Nossa Senhora, ela é Nossa Senhora das dores, é a padroeira de quem passa por esse sofrimento, eu repito, profundo e muito agradável a Deus. Né? A gente vê, todos vocês devem conhecer a história de Santa Mônica. Uma vez eu estive num congresso em Roma, tive o privilégio de estar lá e num dos intervalos eu decidi zanzar um pouco ali por Roma, entrei numa igreja e estava ali o corpo de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Eu falei, meu Deus, é verdade que eu estou aqui. Né? E ali eu rezei por minha mãe, rezei por aqueles que, por meu pai, por aqueles que na família passam por esse sofrimento. Né? E confesso que rezei por mim mesmo, porque esse é um sofrimento terrível. E Santa Mônica passou 30 anos, acho que um pouquinho mais de 30 anos nesse sofrimento, por um filho. Mas quando esse filho se converteu, deu o grande Santo Agostinho, padre da igreja, um dos maiores doutores da igreja, né, que colocou bases para uma série de doutrinas, né, para a explicação da doutrina católica, é um luminar da igreja. Qual foi o preço, quanto sangue de alma foi colocado pela mãe Santa Mônica, que rezava todos os dias pela conversão dele, sofrendo e vendo Santo Agostinho fazer aquilo que ele diz no livro das Confissões, pecando e tudo mais. Bom, então, que Santa Mônica, ela então é a nossa padroeira após Nossa Senhora das Dores para este tipo de sofrimento. Então, eu recomendo a todos novamente que inscrevam o nome desses parentes, né, que estão nessa dificuldade, que escrevam as iniciais deles no link aqui embaixo na descrição, e eu convido a todos amanhã nós fazermos uma outra meditação tão importante nesses dias desta semana. Muito obrigado e até a próxima vez.